Tudo bem, gente? Puxa, eu estava ali cantando e feliz ouvindo esses cânticos, impressionado como Deus é grande, como Deus é poderoso, e eu senti Deus falando comigo ali, me fortalecendo, me fazendo ir um pouquinho mais na frente. Às vezes a gente cansa um pouco da batalha, né? Tinha uma música antiga, se eu não me engano até de um cantor pentecostal, que dizia uma frase que eu achava muito legal. Ele dizia do soldado: não deixe o soldado ferido morrer, né? É muito, muito bonita a melodia daquela música. E eu estava ali sentado pensando nisso, né? Que às vezes a batalha não é fácil, é pesada, né? As lutas são grandes, mas aí vem um momento que Deus te dá um gás e te empurra mais para frente, e assim é na nossa vida, né? Estava estudando de manhã na escola bíblica sobre o poder de Deus, né? Que está presente ali nas tuas três pessoas, né? Nas três pessoas de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são poderosos igualmente, né? São poderosos porque o poder, todo o poder pertence a Deus, ao nosso Deus. E é tão bom, porque em meio às lutas, em meio às dificuldades, Deus se mostra presente. Ele se mostra maior até do que as nossas lutas, né? Do que os oponentes, do que os problemas da vida. Diz uma frase evangélica, né? Uma frase clichê, mas ela funciona a todo tempo. Diz que a gente não deve mostrar para Deus o tamanho do nosso Deus, né? É isso. Deus é poderoso, né? E se você veio aqui, Deus tem uma mensagem para o teu coração, querido, amém? Para que você saia daqui fortalecido, em nome de Jesus, tá bom? Como o apóstolo Paulo diz, a gente ainda não suportou até o sangue, né? E talvez isso não seja necessário em nossas vidas. Ele suportou, os apóstolos suportaram, mas talvez para a gente não seja necessário isso um dia. Mas isso quer dizer que ainda dá para ir mais longe, ainda dá para resistir, ainda dá para crescer um pouco mais. Amém, queridos? Vamos juntos nessa. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 34. Salmo de Davi. Um dos salmos do famoso saltério, né? Como é chamado os salmos. O livro de Salmos, ele era usado durante muitos anos, séculos, pelos cristãos, desde os israelitas também, né? O livro era usado como um livro de cânticos, né? E a tradução do seu texto original, do seu tema original, é justamente essa, né? São um grupo de poesias criados, as poesias criadas por escritores que estavam vivendo um momento X em suas vidas, e esse momento que os impeliu, que os motivou a escrever essa poesia. Então você vai perceber que alguns livros de salmos são escritos por uma pessoa individual, como esse aqui. É um salmo, um cântico individual de louvor a Deus, de gratidão a Deus, de ações de graças a Deus. Mas tem outros salmos que foram escritos por grupo de pessoas. A tradição vai nos mostrando que pessoas juntas cantavam e louvavam ao Senhor também durante séculos e séculos. Até pouco tempo, se comparar os séculos que se passaram e os milênios, né? Até pouco tempo, talvez na Idade Média, ainda se cantavam nas igrejas o livro dos Salmos, né? Como cânticos. Apenas eles eram usados. E a gente sabe que existe um teor muito grande, né, teológico, não só isso, mas também da verdade que existiu na vida dessas pessoas, né? E esse aqui em particular é de Davi. E Davi estava passando por uma situação ímpar também, que eu quero estudar com vocês aqui, lembrar com vocês, para a gente trazer uma aplicação para as nossas vidas, né? Mas esses salmos, eles eram reações de situações sinceras, de um coração sincero diante de Deus. Você vai perceber que alguns salmos, as pessoas, elas pedem a morte para o outro inimigo, né? E algumas eles louvam e engrandecem ao Deus de todas as formas,
Em alguns momentos eles contam a realidade difícil e das lutas que eles viviam no seu contexto, no seu pano de fundo ali, histórico do que estava acontecendo. Mas de qualquer forma, todos os salmos são fruto de coração sincero, que viveram experiências incríveis com Deus, de proteção, também de luta e de dificuldade, tá bom? Esse salmo, curiosamente, ele é formado por 22 letras do alfabeto hebraico, então ele é um acróstico. Se você ler o texto hebraico, ele começa com uma letra, primeira letra, né, do hebraico, e ele vai seguindo na sequência do alfabeto até a última. Todas as frases começam com uma letra, e é uma característica da literatura hebraica, né? Aparece ali algumas coisas como comparativos, né? A frase de cima, ela se compara de baixo, ou se completa, ou se opõe à frase de baixo. Então a literatura hebraica faz muito isso, e esse texto aqui também aparece algumas delas, tá bom? Só para que você perceba o panorama completo do livro de Salmos, ele é dividido em 5 conteúdos, em 5 livros, né? O primeiro livro, que é o que está contido esse Salmo 34, ele vai do capítulo 1 até o capítulo 41. Apenas o 1 e o 2 não são intitulados ou ditos que são de Davi. A partir do 3, todos eles têm uma referência a Davi, ou que ele escreveu diretamente, ou a possibilidade de alguém ter escrito em homenagem a ele, ou para ele, ou através do que aconteceu com ele. Então a sequência dos livros, dos capítulos, vão trazer histórias que aconteceram com o rei Davi. Eu quero ler com vocês capítulo 34, vou ler aqui até o versículo 3, tá bom? É esse texto que a gente vai ler. Antes de ler o versículo 1, talvez na tua Bíblia não tenha, aqui no nosso PowerPoint tem um texto que precede o versículo 1, que na verdade na Bíblia hebraica é o versículo 1. Então, se você for pesquisar um texto na Bíblia hebraica, por exemplo, nesse capítulo aqui, você vai perceber que o nosso versículo 1, na verdade, na Bíblia hebraica, é o versículo 2, né? E aí vai na sequência. Então a gente, no caso, leria os 4 primeiros, no caso da Bíblia hebraica, né? Então tá lá, Salmo de Davi, atribuindo a Davi, quando se fingiu de louco na presença de Abimeleque, e por este expulso, ele se foi, ok? Então vamos ler a sequência dos nossos versículos aí, do 1 ao 3. Na sequência diz assim: bendirei ao Senhor, ou bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Versículo 2: gloriar-se-á no Senhor a minha alma, se alegrará no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Versículo 3: engrandecei o Senhor comigo, e todos juntos a uma lhe exaltemos o nome. Muito bem. Esse salmo é um salmo especial. É um salmo especial porque aconteceu, ou Davi escreveu num momento muito importante da história dele, na história do rei. Você vai lembrar que o rei Davi foi perseguido por Saul durante muito tempo, que na época era o rei, né? O rei Saul perseguiu Davi por ciúmes. Deus foi exaltando a vida de Davi. Cada vez que Saul perseguia Davi, mais Deus exaltava a vida de Davi, até que Deus levanta o filho de Saul para proteger Davi, Jonatas. E aí Davi a todo momento é preservado por Deus dessa perseguição, que tinha ajuda de morte, inclusive. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas em obediência a Deus, Davi se preservou. Mas você vai lembrar também que na história de Davi, quando ele se tornou rei, Davi cometeu alguns erros diante de Deus, né? Então Davi, ele, por exemplo, o primeiro erro de Davi como rei, ou talvez um dos primeiros erros de Davi, ou mais claro, o mais lembrado por nós, foi que em época de guerra, o rei que deveria estar na batalha junto com os seus soldados, ele estava no palácio, acovardado, ou se omitindo
dessa posição de rei e dessa responsabilidade de liderar o seu povo numa guerra. E aí, como a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, ele passeando no seu palácio, na varanda do seu palácio ou coisa parecida, ele avista uma mulher bonita, formosa, dali da sua varanda, e ele manda chamar essa mulher, desejando essa mulher para si. Só que essa mulher também era casada e o seu marido estava na batalha, Urias. Não satisfeito, ele trouxe a mulher e possuiu essa mulher, teve relações com essa mulher. Só que essa mulher engravidou dessa relação. E aí Davi, como estava o coração cheio de pecado, e como o coração de Davi já estava obstinado no pecado, ele bolou um plano. Ele pensou assim: eu vou chamar Urias para cá, porque aí Urias está lá na batalha, ele vai encontrar a sua mulher depois de um bom tempo, ele vai ter relações com a sua mulher, e aí a gente consegue dizer que o filho é de Urias, e aí as coisas vão andando de forma escondida, ou através de uma mentira, né? Escondida por uma mentira, né? E aí o que ele faz é trazer Urias. Só que Urias era um cara bacana, era um cara ético e moral até. E ele, à medida que o rei libera para que ele vá se deitar com a sua mulher, ele não faz isso, porque ele pensa nos seus amigos na batalha, pessoas que estão na guerra, sofrendo, correndo risco de morte, né? E ele fala: não, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso em respeito aos meus amigos, em temor a Deus, eu vou ficar aqui do lado de fora. E ele não tem relações com a mulher. E aí Davi, não satisfeito, encurtando a história, ele manda Urias para frente da batalha, para a linha de frente, né? E lá na linha de frente, Urias é morto. Então Davi traz a sua mulher para o seu reino, e aí toma essa mulher como sua também, e o seu filho assume o seu filho como filho também. Você percebe que há uma sequência de pecado no coração de Davi, que é um dos principais motivos para o falecimento do seu reino e do seu poder como rei, né? Mas eu quero ler um texto que é o texto base. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, é o texto base. É esse mesmo. É esse mesmo. É o texto base para esse contexto aqui da fuga de Davi. Olha lá, versículos 10 e 12, ou ao 12, de 1 Samuel, capítulo 21. Diz assim: naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aques, rei de Gate. Todavia, os conselheiros de Aques lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele sobre quem cantavam em suas danças, e cantavam assim: Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Não era esse aí que efetivamente realizou coisas mais incríveis do que o próprio Saul? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aques, rei de Gate. Versículos 13 até o 15, na sequência, diz assim: por isso, na presença deles, ele fingiu estar louco. Imagina Davi dando uma de bobo lá, imitando sei lá o que, né? Deu um quê de stand-up comedy lá no Davi, né? Ele tentou fazer uma comédia, uma piada lá, fingir que estava louco, para que o rei não o matasse, porque a população estava dizendo que Davi realizou coisas mais importantes que Saul, e Saul começou uma perseguição de morte com ele. E aí ele agiu como louco, e o versículo continua: riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela baba. Imagina essa cena, é cômica, de medo do rei, né? Aques disse a seus conselheiros: vejam este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui?
será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Interessante que o Davi escreve um texto de louvor a Deus, de gratidão a Deus, em meio a um momento de medo extremo, medo que poderia lhe causar até a morte. Parece que aconteceu nesse meio tempo alguma coisa com Davi. Eu quero estender um pouquinho mais esse contexto e lembrar para vocês, porque talvez na tua Bíblia aí, como eu mostrei no primeiro trecho lá da Bíblia hebraica, não apareça que o nome desse rei é Aques, aparece Abimeleque, não é? Eu quero explicar para vocês por que aparece nesse texto aí o nome Abimeleque. Então você vai abrir lá em Gênesis, capítulo 20. Versículo 1. Guarda a informação desse salmo, guarda a informação de 1 Samuel, e agora soma-se a tudo isso a informação desse capítulo 20 de Gênesis. Vou ler um pedacinho aqui para a gente não alongar muito. Versículo 1 começa assim: Abraão se mudou para Neguebe, ao sul. Permaneceu por algum tempo entre Cádiz e Sur, e depois seguiu até Gerar, uma outra região. Enquanto morava ali como estrangeiro, Abraão apresentava Sara, sua mulher, dizendo: ela é minha irmã. Por isso o rei Abimeleque de Gerar mandou buscar Sara para o seu palácio. Naquela noite Deus apareceu a Abimeleque num sonho e lhe disse: você vai morrer. A mulher que você tomou já é casada. Abimeleque, porém, ainda não havia dormido com ela. Assim disse: Senhor, veja esse detalhe. Abimeleque chamou Deus de Senhor. Castigará uma nação inocente? Não foi Abraão quem me disse, ela é irmã? Ou seja, a culpa não é minha. E ela própria afirmou: sim, ele é meu irmão. Agi com toda a inocência. Minhas mãos estão limpas. No sonho Deus respondeu: sim, eu sei que você é inocente, por isso eu impedi de pecar e não deixei que a tocasse. Agora devolva, é uma ordem, devolva a mulher ao marido dela, e ele orará por você, pois ele é profeta. Então você viverá. E aí o texto continua, você pode ler o que vai acontecer no decorrer dessa história, mas eu quero lembrar desse texto de Gênesis, porque o nome que é dado para Aques lá na frente, Abimeleque, é como se fosse um nome dado para um czar, né? Ou para como chama o do Egito? O faraó, né? É um título dado. Então Aques recebe um título de autoridade máxima na região, por causa de um camarada lá atrás chamado Abimeleque. Agora, o curioso de todas essas histórias é que Deus se mostra muito mais poderoso do que a maior autoridade na terra. Ele dá ordem para essas pessoas. Isso é incrível. Isso é incrível, e é incrível de pensar que nós servimos a esse Deus. Agora pensa, a gente está num período meio maluco aí, né, da história, né, principalmente política, né? Então a gente, apesar da gente ter que conhecer os lados, entender o que está por trás e tudo mais, a gente tem que tomar cuidado de não colocar a nossa esperança em homens. Não achar que mesmo se o cara for o maior crente de todos, que ele vai chegar lá e vai conseguir mudar todos os problemas do nosso país. Isso não vai acontecer.
porque mesmo a autoridade máxima no nosso país é sujeita à vontade de Deus. Isso é incrível. Isso é incrível quando um país inteiro está mobilizado para eleger um novo presidente. Imagina, do Iapoque ao Chuí, a quantidade de estados, somos mais de 200 milhões, né, de brasileiros. Isso é muita gente. Existem países na Europa que é do tamanho de São Paulo e tem uma população muito menor de São Paulo do que São Paulo. Então o Brasil é uma população gigantesca. Então a gente está elegendo uma autoridade sobre todo esse povo. E a gente lembra com esses textos que o nosso Deus é infinitamente maior do que todas as autoridades. E veja que além disso, nada foge do controle dele. Está tudo aqui na mão dele. É claro que a gente se desespera e a nossa humanidade fala, não, eu tenho que votar no X porque isso não pode acontecer. Então, isso é da nossa humanidade, né? E eu acho que a gente tem que se mobilizar mesmo para pensar, para ler, para aprender o que está acontecendo e como cidadão ser ativo para mudanças na nossa sociedade. Mas veja que a prerrogativa do cristão é que Deus está no controle de todas as coisas. Então veja, se entra um maluco aí que transforma o nosso país no pior país, onde há fome, sede, morte, destruição, perseguição à igreja, onde no meio do culto entra os caras metralhando e matando todo mundo aqui, lembre-se de uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle quando aquele cristão copta é morto, decapitado em frente à praia. Ele está no controle quando aquele cristão no Oriente é enforcado em praça pública. Ele está no controle quando aquela irmã cristã missionária está lá naquele país perseguido e invade um monte de rebeldes e estupram sucessivamente aquela irmã e destrói a vida dela. Deus está no controle de todas as coisas. Ele estava no controle quando o filho dele foi pregado na cruz. Ele estava no controle quando Abraão decidiu burlar a regra e ter um filho com a sua escrava. Ele estava no controle quando Moisés bateu na pedra com raiva dos israelitas. Ele estava no controle quando o povo, por demora de Moisés descer do monte, juntou Arão e produziram bezerros de ouro para adoração. Ele estava no controle quando o povo de Israel falou assim: a gente não quer mais Deus, a gente quer um rei para a gente. E ele permitiu, e eles escolheram quem? Saul, um péssimo rei para Israel. Deus estava no controle quando Davi decidiu burlar e fazer o que lhe dava no seu coração, quando em meio a uma guerra ele decidiu se acovardar e continuar se dedicando a pecar e a desobedecer a Deus. Deus está no controle quando o reino de Israel se divide e quando eles mesmos se atacam uns aos outros, né? O próprio reino se divide e se destrói entre si. Ele estava no controle quando a Síria invadiu e destruiu o reino do norte. Ele estava no controle quando Nabucodonosor e seus exércitos invadiram o reino do sul, destruíram e carregaram o povo exilado para a Babilônia. Ele estava no controle quando ele liberou as caravanas com Zorobabel, com Esdras, com Neemias, para reconstruir a cidade. Ele estava no controle quando Israel disse não para o seu Messias. Ele estava no controle quando o povo diz: Barrabás, libera Barrabás, crucifica-o. Ele estava no controle. Sabe por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Nada foge das suas mãos. Nada. Até hoje, queridos, Ele está no controle quando o problema bate na tua porta. Quando as lutas da vida aparecem na sua frente, Deus está no controle. Ele está no controle quando durante a história Satanás vai levantando uma série de anticristos, porque ele não sabe a hora que vem o Cristo para resgatar a sua igreja. Então a todo momento ele está
trabalhando e preparando o anticristo. Então Deus está no controle de todas as coisas, né? Ele está no controle quando você, por um momento, pensa que Ele está demorando demais para voltar. Deus está no controle, Ele conta cada segundo para voltar e resgatar a sua igreja. Então, se alegre no Senhor, fortaleça o seu coração, porque em meio dos problemas que Deus trabalha. Diz a Bíblia que quando somos fracos, é aí que somos fortes. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Esse é o nosso Deus. Que coisa maluca! É quando eu estou com problema, é quando eu estou fraco, que é aí que eu sou forte. Porque quando eu acho que eu estou forte, eu não dependo mais de Deus. É isso. É isso. É por isso que Deus coloca o espinho na nossa carne, um mensageiro de Satanás. Obrigado. Que impede que a gente se glorie, que a gente permaneça humilde. Isso aconteceu na vida de Davi. Davi precisou passar por lutas e perseguições para voltar o seu coração para Deus, para reconhecer a soberania de Deus, para reconhecer o poder de Deus, para reconhecer a necessidade de andar no temor de Deus. Quero voltar com você para o Salmo 34. Deixa aberta a sua Bíblia aí para você ler comigo. O rei Aques, ele se encontrou, ou melhor, Davi se encontrou com o rei Aques 2 vezes. A primeira vez foi essa daqui. A segunda vez que ele se encontrou com Davi, Davi estava acompanhado de 600 guerreiros e de suas famílias. Então Aques os designou a morar em outra cidade, uma cidade próxima ali. Durante o ano e 4 meses que estavam ali, Aques acreditava que o grupo de Davi estava fazendo incursões contra as cidades da Judéia, ao passo que Davi, na realidade, estava saqueando jesuítas, girzitas e outros povos que existiam na região ali. Só que essa ação de Davi e dos seus guerreiros foi tão eficaz e tão vencedora que Aques fez de Davi o seu guarda-costa pessoal. Perceba que num momento de medo, de morte, num próximo encontro, Deus exalta Davi mais uma vez e coloca ele numa posição de proteção e de cuidado. Então veja que quando o texto fala do nome de Abimeleque, ele está fazendo uma referência a alguém que é soberano naquela terra, que tem poder de matar, mas que tem poder de dar poder a outras pessoas sobre povos, sobre territórios. Isso é incrível. É incrível perceber que durante esse período Deus trabalha no coração de Davi para transformar o seu coração. Sabe o texto que eu me lembro agora, queridos? Eu me lembro do texto de Tiago, tão explorado por nós aqui. O texto de Tiago vai dizer que em meio às provações, mais do que isso, ele diz que em meio às diversas provações, a gente deve estar muito feliz, muito feliz, porque essas provações produzem perseverança e fé. É isso que o texto fala, vindo de quem veio, Tiago, um cara que passou por lutas e perseguições também, um cara que se converteu tardiamente, mas que compreendeu o Evangelho, compreendeu o testemunho e a vida e a morte e a ressurreição, o plano de Deus para a humanidade. Então ele realmente teve um encontro com Deus pós-ressurreição. Isso é incrível, como Deus escolhe os seus e como Deus trabalha em meio às lutas para fortalecer o seu povo. Então, queridos, mais uma vez, nós estamos aqui cientes que as nossas lutas são propiciadas por Deus, para que isso nos faça crescer ainda mais, amém? Então esse conhecimento nessas duas
desses dois textos, essas duas coisas em mente, nos traz duas posições, duas percepções. Primeiro, o poder que tinham os antigos reis, que podiam fazer o que quisessem, como quisessem, mas também nos mostra que Deus, o nosso Deus, é muito mais poderoso e nada foge de sua vontade, além de que os poderosos lhes obedecem. Diz o texto que Deus dá ordem aos seus anjos para proteger os seus, né? Diz também que os anjos acampam ao redor daqueles que temem a Deus e os livra, né? Veja quantos motivos nós temos para engrandecer o nome do Senhor. E é assim que Davi começa: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Ele está querendo dizer, nos momentos bons, em que o soberano da terra me exalta e me coloca numa posição de destaque, de poder na terra, mas também nos momentos em que esse poderoso, que tem poder para me matar, me persegue. Em todo tempo eu devo louvar ao Senhor, e ele promete isso, né? Na continuação do versículo ele fala, completando a ideia, né? Os meus lábios sempre o louvarão, sempre louvarão a Deus, fortalecendo essa promessa de adoração a Deus. Veja que interessante, tem uns versículos que eu acrescentei aqui, para que essa ideia fortaleça no nosso coração. Olha só, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, diz assim: não se embriaguem com... Não é esse aí. Ali está Tessalonicenses, né? Primeira, 5,18. Deixa eu ver aqui o que está errado, se é no meu texto ou se é aí. Esse aí está certo. Na minha que está errado aqui, minha anotação. Sejam gratos em todas as circunstâncias, né? Vou ler a mesma tradução ali. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em todo momento, deem graças a Deus. Está com problema? Está com lutas? É o filho, é o marido, é a esposa, é o emprego, é a escola, são os relacionamentos. O que está pegando? Dê graças ao Senhor em todo o tempo, como o rei Davi está nos convocando. Veja esse outro texto, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, né? Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É dificuldade? É perseguição? É exaltação? Deus age em todas as coisas. Em outra tradução vai aparecer, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? E olha Romanos 8,37. Mas em todas estas coisas somos o quê? Mais que vencedores por meio de quem? Daquele que nos amou, Cristo Jesus, tá? Somos mais que vencedores em Cristo, e pelo que Ele fez por nós, nos tornou vencedores, né? Veja esse texto aqui, Efésios 5, 18 a 20, diz lá: não se embriaguem com vinho, agora sim, né?
que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Você sabe que existia uma possibilidade muito grande, alguns teólogos acreditam, de que o vinho em algumas situações era misturado com água naquela época, né? E então, olha que maluquice. Se for assim, claro, se não for misturado, a verdade continua do mesmo jeito, mas pense, se for misturado, a embriaguez demora mais, né? Teoricamente, né? Então, se você tomar um vinho misturado com água, veja que você precisa beber muito mais para se embriagar. Isso é o sinal que você é dado ao vinho. Você precisa beber muita quantidade de vinho, tá? Veja o perigo disso, né? Ele diz, olha, em contrapartida, não tomem a atitude de beber, de se embriagar. Veja, pode beber vinho, não tem problema, mas não tomem a atitude você de se embriagar, mas deixem Deus tomar a atitude de encher vocês do Espírito. Isso é lindo, né, nesse texto. E como que se enche do Espírito? Ele explica, falando entre si com salmos, nosso saltério, hinos e cânticos espirituais. Aí Paulo acrescenta, né, ao saltério, cânticos espirituais, hinos como a gente canta os da harpa, e também os cânticos espirituais que a gente canta aqui durante o tempo de louvor, tempo de cânticos, cantando e louvando de coração ao Senhor. O detalhe é esse, né? Seja lá o que você vai cantar, como você vai cantar, qual o estilo que você vai cantar, cante de todo o coração, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Olha Efésios, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça apresentem seus pedidos a Deus. É por isso que um outro tema, ou um outro título, ou um outro, melhor dizendo, uma outra característica, um outro nome que é dado para esse tipo de salmo é o salmo de ações de graças. Nós devemos dar graças a Deus. Geralmente a gente faz um culto de ações de graça, isso é interessante, quando alguém completa X anos de casado, né? A outra pessoa se converte, faz um culto de ação de graça, mas ninguém faz um culto de ação de graça pela morte de um crente. Alguém faz? Por que não? Diz a Bíblia que é preciosa ao Senhor a morte. Por que a gente só se dá graças a Deus por coisas boas, ou aparentemente boas, ou que nos faz feliz? Por que a gente não dá graças a Deus, por exemplo, quando você perde o emprego? É claro que alguns dão, né? O emprego é tão infernal que eu quero falar graças a Deus que eu saí de lá, né? Mas é não nesse sentido, é no sentido de agradecer a Deus de verdade, porque Deus dá e Deus tira, tá? Deus dá, como que se explica? Não sei se vocês viram o noticiário, um ex-aluno lá do Palavra da Vida morreu na estrada, né? Estava ele e a esposa voltando de um tempo de descanso, indo em direção à igreja no domingo passado, né? Acho que foi domingo passado. Então ele saiu de Goiás, né? Caldas Novas, estava indo para Campinas, que ele tinha que pregar à noite, tinha que votar no domingo e à noite pregar. Então foi ele, a esposa e 2 filhinhos atrás, um de 8 anos e um de 6. E aí parece que agora as investigações estão avançando, né? Então ele capotou o carro na estrada e caiu numa vala profunda, acho que de 3 ou 4 metros, não sei, o carro encaixou lá e morreu todo mundo, menos o menino de 6 anos ficou vivo. Então ele ficou dois dias lá, pegando chuva, passando fome, os vidros estilhaçados, os corpos ali dos pais e do irmão do lado, e ele com 6 anos ali, sangue para tudo quanto é lado, tudo quebrado, tudo isso. Imagina ele, eu fico imaginando ele chamando o pai, a mãe, o irmão, mexendo, e ficou 2 dias ali, até que ele saiu do carro, subiu o barranco e foi para a estrada, e um caminhoneiro viu, então chamou. Como que isso me parece que Deus está no controle, gente? E eu me
Me incluo nessa. Como é difícil nesse momento você pensar, Deus está controlando tudo isso. Isso foge do nosso entendimento, não é? Talvez a gente seja pretenso ao ponto de achar que a gente vai compreender todas as coisas, inclusive a mente de Deus. Mas acontece que a todo momento você deve dar graças a Deus. A repórter foi entrevistar o pai da menina, o avô das crianças. E o avô dá um testemunho ao vivo na TV que eu nunca vi aquilo. Só pode ter Deus consolando esse homem. Não é possível. Não é possível que um homem, com o seu intelecto, consegue permanecer íntegro numa situação daquela, sozinho. Não é possível. Não é possível que uma pessoa que não crê em Deus vê uma situação daquela e fale, peraí, isso me coloca em dúvida. Entende, queridos? Porque o homem começa, a repórter pergunta sobre o acidente, ele desvia e fala, gente, sabe o que está acontecendo? Ele vira para a câmera e fala, sabe o que está acontecendo? Jesus está voltando. E vocês têm que se preparar para o dia da morte de vocês. Eu sei onde está minha filha, meu genro, meu neto. Agora, talvez você que está em casa, talvez você não saiba. Você precisa conhecer esse Deus que é soberano sobre todas as coisas, que controla todas as coisas. Incrível, né, gente? Incrível. Depois a repórter foi, em outro momento, foi entrevistar a irmã dela. Mesma coisa. Crente também. Botou o microfone e falou, e aí? Como é isso? E ela vira para a repórter e fala assim, é claro que a gente fica triste. É claro que é um momento muito triste para a nossa família. Mas eu sei que eu vou encontrar minha irmã de novo. Eu sei que eu vou encontrar o meu cunhado de novo. O meu sobrinho de novo. Porque a promessa de Deus é que a gente não passa pela morte. Eles já estão do lado do Pai essa hora. E aleluia por isso. A minha preocupação agora, e ela dizendo, é cuidar do meu sobrinho. Né? Cuidar dele, da vida dele, para que ele cresça amando a Deus, servindo a Deus, algo assim parecido, ela diz. Incrível. É isso que Davi está dizendo. Eu louvarei ao Senhor em todo o tempo, os meus lábios professarão isso. E ele continua no versículo 2, né? Mais do que louvar ao Senhor, eu me gloriarei somente no Senhor, em que todos os humildes se alegrem nele. Interessante que essa segunda frase completa a de cima, né? Ele fala, poxa, então somente no Senhor vou me gloriar, e depois ele se coloca nessa posição de que é necessário ser humilde para entender os desígnios do Senhor, né? É necessário ser humilde para se alegrar no Senhor por tudo o que Ele faz, tá? Eu separei alguns versículos também para a gente pensar sobre isso. Olha o Salmo 105. Diz lá o seguinte: deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para Ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas, contem isso para os outros, contem, gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se, ou alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença, né? Veja, o salmista vai dizer, elevo os meus olhos para os montes. Esse é um outro tipo de salmo, né? Chamado de salmo de escada, ou salmo de romaria, né? Salmo de caminhada, porque
no momento que o povo de Israel estava indo em direção ao templo, que era no alto do monte, eles subiam aquelas, não sei se eu posso chamar de escada, né? Mas eles subiam aquele caminho pedregoso para chegar lá na cidade e adorar ao Senhor. Então estão cantando: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E eles mesmos respondem: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí ele começa a dizer: não deixará vacilar os meus pés. Pensa nas pedrinhas, na escada, ele subindo ali, ele não vai deixar vacilar os meus pés, ele vai me sustentar naquela subida, porque o meu objetivo é adorar ao Senhor em todo tempo. Em todo tempo. Se tem um inimigo atrás e eu tenho um mar para atravessar, Deus abre esse mar e dá ordem para o mar abrir e o seu povo passar a seco, né? Se tem um obstáculo, um monte diante de si, Deus dá força para o seu povo para subir, louvando e engrandecendo o nome de Deus. Queridos, é assim na nossa vida. Lembre-se que a Bíblia, ela não promete o fim dos seus problemas. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então você vai vencer comigo, né? Então os problemas virão, é natural. Tem muita gente prometendo aí o fim dos problemas para quem se converte, ou para quem é dizimista fiel, ou para quem é sócio da obra. Não se iluda com isso. Os problemas continuarão existindo, e a presença deles não implica na ausência do Pai em nossas vidas. Pelo contrário, ele se faz presente colocando os pedregulhos dos nossos caminhos, né? Mas ele vai nos manter de pé, amém? Olha o que Paulo fala aos Gálatas: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser no quê? Na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Na cruz, eu não tenho mais relação com o princípio que rege essa sociedade, que rege a existência da humanidade. Eu não tenho parte com isso, porque o meu refúgio é no Senhor, é nele em quem eu me refugio, é ele quem é o guardador da minha vida. Olha o que o salmista, o próprio Davi fala no capítulo 9, 12 e 13: aquele que pede contas do sangue derramado não esquece. Sabe o que é isso que ele está dizendo? Aquela pessoa que assassina outra pessoa, Deus não esquece disso. Deus é justo. E você vai lembrar que no Israel antigo existia uma lei entre os judeus do vingador da família, né? Por isso que alguns teólogos afirmam que a Bíblia é a favor da pena de morte, por exemplo, né? E é a favor de que um homem, ou o dono da casa, ou o sacerdote da casa, tenha porte de arma para proteger a sua própria família, baseado em vários textos do Antigo Testamento. Então existia um vingador na família. Imagina assim: família do irmão X, do seguidor, do servo de Deus X, né? Imagina que o assaltante matou a irmã dele, né? Então Deus levanta ele como chefe da casa, o líder, e ele tem autorização para matar aquele pessoa que assassinou um ente seu, né? E aí alguém vai dizer: nossa, que Deus bruto esse. Não, Deus é mais misericordioso do que você imagina, porque Deus criou umas cidades chamadas refúgio, que esse cara que assassinou poderia fugir para lá, e esse vingador da família jamais poderia matar esse homem naquela cidade. Então Deus protegia esse homem lá, ao mesmo tempo que dava a possibilidade desse homem matar. Ou seja, Deus criou o quê? Aquela lei que tem no nosso país, né, de distanciamento, né? Distanciamento. Deus já tinha criado isso. Olha, se você quer ficar vivo, corre para lá, porque senão ele está autorizado a te matar, como vingança pela sua família, né? Olha que interessante. Aquele que dá conta do sangue derramado
Ele não ignora o clamor dos oprimidos. Ou seja, Deus é vingador também, né? Deus também é vingador. Misericórdia, Senhor, diz o salmista, vê o sofrimento que me causam os que me odeiam, salva-me das portas da morte, né? Davi clamando a Deus, olha, estou sendo perseguido, me livra e faz vingança por mim, né? Faz vingança por mim. E aí ele termina no versículo 3, essa pequena passagem aqui, dizendo, engrandecei ao Senhor comigo, venham juntos, porque esse Senhor é digno de ser engrandecido. Olha como Ele é poderoso. E todos juntos a uma lhe exaltemos o nome, né? Veja, atribuição de grandeza a esse Deus, né? Um ato de louvor, todos juntos engrandecendo o nome desse Deus. E o que a gente fez hoje? Engrandecemos o nome do Senhor através de cânticos espirituais, juntos como igreja, né? Algo que Deus pediu há milhares de anos atrás para o seu povo. Nós que somos enxertados agora, né? Que somos adotados por Deus como seu povo, fazendo aquilo que Deus pediu para que fizesse há tantos anos atrás, engrandecendo ao Senhor. Veja esse salmo aqui. Não apareceu o salmo? Deixa eu ver se está aqui. Dos céus, é esse aí, né? Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Imagina Deus olhando e vendo toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Incrível, hein? Um Deus que olha, e não só olha, ele vê, não só vê, ele observa cada habitante da terra ao mesmo tempo. Que incrível, que poder esse Deus, não? Mesmo Salmo de Davi, ó. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Que isso? Ele olha o coração de todas aquelas pessoas, observando todas elas, e conhece o coração de cada uma delas. Isso é bom saber que Deus nos olhou essa noite. Tenho certeza disso. Deus nos olhou essa noite e olhou o coração de cada um de nós, né? Ele sabe dos seus temores, Ele sabe dos seus medos, Ele sabe das suas lutas, Ele sabe das suas preocupações, Ele sabe das suas ansiedades, Ele sabe dos seus pecados, Ele sabe das suas lutas, mas Ele conhece o teu coração. Entende isso? Apesar de tudo isso, Ele prepara uma cidade de refúgio para nós. Aleluia! Ele prepara uma cidade de refúgio, que é debaixo dos braços do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos protegidos lá. O Senhor fez tudo aquilo que era necessário para que hoje fôssemos livres da morte, daquele mal que nós praticamos, que justamente fomos condenados à morte também. Deus nos preparou um lugar e nos separou para que não sofrêssemos as consequências desses pecados. Isso é lindo, não é, gente? Você olhar para o Antigo Testamento, você vê algo acontecendo há milhares de anos atrás, você vê uma teologia própria para um contexto incrível e ela podendo ser aplicada milhares de anos depois para um povo totalmente diferente, para uma cultura totalmente diferente. Isso quer dizer que Deus é atemporal e Ele também é acultural, é isso? É essa a palavra? Ele não está preso a tempo e ele não está preso à cultura. A palavra de Deus, ela se encaixa a qualquer ser humano, em qualquer cultura. Então o que é pecado aqui foi pecado em Israel e é pecado em qualquer lugar do mundo. E se existir ET também é pecado lá também. Ele tem que se converter. Não creio.
Mas veja como esse Deus conhece todos os corações. Ele consegue observar tudo que está no nosso interior. Agora eu quero partir para o final, pensando no que acontece na sequência desse texto, né? Está bem fraquinho aí, talvez você não consiga, mas a ideia é que na sequência, o texto do capítulo 34, ele vai dar testemunho para a glória de Deus, quando ele diz que Davi clamou e Deus ouviu e livrou, né? Publicamente ele anuncia quem é esse Deus. Também aprendemos aí na sequência do versículo 7 até o 10, lições extraídas da certeza da bênção que há na obediência ao Senhor, né? No temor ao Senhor, na alegria de se satisfazer o Senhor em qualquer circunstância. Do 15 ao 18 é a chave para se enfrentar as adversidades, e no 19 ao 20 é o segredo do livramento. Como que Deus nos livra e por que Ele nos livra? Então o salmista aqui, ele reconhece que ser justo não é uma garantia de viver sem problemas, não é. Mas ele faz isso porque ele ama a Deus, porque ele deve a Deus esse culto, deve a Deus esse amor, como resposta a essa graça de Deus, a esse cuidado de Deus por nós. Então, Deus nos livra, Deus preserva, Deus protege, Deus paga o preço por nós e se oferece como refúgio para nós. É isso que o Salmo está dizendo. Agora, partindo de um coração que sabia que era pecador, que Deus olha e Deus conhece, e aí ele se apropria da graça de Deus e reconhece a grandeza de Deus, mesmo em meio às lutas e às dificuldades da vida, né? Então, concluindo, só quero trazer algumas aplicações. Primeiro, compromisso de louvar a Deus sem cessar, a todo tempo, né? Tem uma música que eu gosto da Cassiane, né? Que ela diz assim: então louve, simplesmente louve. Tá chorando, vai, bota louve, tá dando louve, não importa louve, teu amor invade o céu, o seu louvor invade o céu, né? Deus vai à frente quebrando a corrente, tirando os espinhos, os anjos vai contigo lutar, ele abre a porta. Só tem peteca aqui, ó. Ele trabalha para quem ele confia, caminha contigo, de noite e de dia, ele as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito glória, Senhor. É isso, tá? Em todo tempo, tá? Segundo, testemunhar para a glória de Deus. Toda vez que você lê o Salmo 34, você vai lembrar disso. Testemunhar para a glória de Deus, né? Então, tudo isso é bom, não é ótimo? E agora? Vamos transmitir isso para outras pessoas, né? Vamos encher isso aqui, não para ver cheio, mas porque é gostoso ver pessoas se rendendo a esse poderio, né? Então começa lá com os colegas da escola, da faculdade, do trabalho. Escolhe um, não precisa falar para o mundo inteiro, escolhe um, investe naquela vida lá. Queremos ver pessoas convertidas, rendidas ao Senhor aqui, amém? Que extrapole esse salão, que encha lá fora, que a gente tenha que colocar como chama? Um telão lá fora. Quem sabe, gente, vamos crer nisso, amém? Não para ver cheio, nada disso, para a igreja crescer, não, mas para ver pessoas se rendendo, porque isso é lindo, ver pessoas se rendendo a esse Deus. Terceiro, aprender com as lições da vida, né? Então diz um sábio aí chinês que o inteligente aprende com seus próprios erros, né? Mas diz que o sábio aprende com os erros do inteligente e não comete os mesmos. Mas diz que o nécio, desculpa a palavra, o burro, nunca aprende.
Então você pode escolher aí as lições da vida. Se você é inteligente, né? Uma boa ser inteligente, né? Aprender com os próprios erros e não cometê-los de novo. Ou se você é um sábio, vê o erro dos outros e fala: Senhor, ai de mim. Aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia, né? Agora, se você tem sido um tolo, vamos juntos. Vamos aprender a ser inteligente e depender do Senhor, crescer com as lutas. 4, caminho de vida plena, ou seja, afastar-se do mal, né? 5, enfrentar a adversidade, ou seja, buscar ter uma vida justa. E 6, confiar no livramento soberano de Deus. Amém, queridos? Amém. Será que dá para a gente aprender alguma coisa com a vida de Davi? Dá, né? Será que Deus propositadamente permitiu tudo isso acontecer na vida dele? Sim. Então creia que também as coisas que acontecem na sua vida são obras de Deus para também servir de testemunho para outras pessoas, né? Vamos orar? Vamos orar. Fecha teus olhos. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor, porque não há outro igual a Ti. Não há, Senhor. Não há outro que seja maior do que Ti, do que o Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque todo poder pertence a Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Obrigado, Senhor, porque nós nos refugiamos no Senhor. Obrigado porque em Ti nós encontramos morada, guarida, alimento, salvação, perdão. Obrigado, Senhor. Obrigado. Permita que o nosso coração celebre ao Senhor em todo o tempo, se alegre no Senhor e se regozije no Senhor. Permita que o nosso coração seja humilde para reconhecer o Teu senhorio e a dependência do Senhor, Pai. E muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra também nos encoraja a celebrar o Senhor e anunciar o Senhor para as nações, Senhor. Faça isso em nossas vidas. Nós Te agradecemos por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém.